Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, comunidade Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o segundo dia da semana, para trazermos a leitura e comentários da segunda aliá da Paraxá que nós estamos estudando esta semana, que é a Paraxá Miquetes, que é a 10ª porção de nossa bendita Torá. E hoje estaremos fazendo a leitura da segunda aliá, está no capítulo 41, do verso 15 até o passuque 38, do livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 41, do verso 15 ao 38. Quero aqui dar as boas-vindas a todos que já estão conectados conosco e têm estado conectado conosco, tanto nas leituras diárias, como também no serviço em nossa sinagoga. Então, lembrando a todos, que estamos nos aproximando aí da nossa festa de Hanukkah, que vai acontecer quarta-feira às 19 horas, ou seja, no encerramento deste dia, já início do, do quinto dia da semana. Então, para você memorizar o início, vai ser no dia 24, ou melhor, dia 25 de dezembro, quarta-feira, ao pôr do sol, ou melhor, quarta-feira às 19 horas. Então, nós já estaremos na sinagoga, onde estaremos transmitindo o nosso serviço deste primeiro dia de nossa festa de Hanukkah. Quero então deixar aqui o nosso Shalom, Boker Tov a todos, e a você que hoje, dia 23 de dezembro, está completando mais um ano de vida. Nossos votos de parabéns, de felicidades, muitos e muitos anos de vida. Mazal Tov, parabéns, parabéns. Vamos então à leitura de hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. E disse o faraó a José: um sonho tive, e não há quem o interprete. E eu escutei sobre ti dizendo que ouvia sonhos e para interpretá-los. E respondeu José ao faraó, dizendo: longe de mim, Deus há de dar uma resposta por meu intermédio para a paz do faraó. E falou o faraó a José: no meu sonho eu estava sobre a orla do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas gordas, de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e outras 7 vacas subiam atrás delas, magras e muito feias de forma e vazias de carne. Não vi como estas em toda a terra do Egito, na ruindade, e comiam as vacas vazias e feias, as 7 vacas primeiras, as gordas, e entravam nas suas entranhas, e não se sabia que houvesse entrado nas suas entranhas, e sua aparência era feia, como no princípio. E despertei e vi no meu sonho, e eis que 7 espigas subiam numa haste, cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas, batidas pelo vento do oriente, brotavam atrás delas, e engoliam as espigas miúdas, as 7 espigas boas. E disse aos magos, e não houve quem me explicasse. E disse José ao faraó:
O sonho do faraó é um só. O que Deus fará, anunciou ao faraó. As 7 vacas boas, 7 anos são elas, e as 7 espigas boas, 7 anos são elas. Um sonho é este, e as 7 vacas vazias e más que subiam atrás delas, 7 anos elas são. E as 7 espigas vazias, batidas pelo vento do Oriente, serão 7 anos de fome. E essa é a coisa que falei ao faraó. O que Deus fará mostrou ao faraó. Eis que 7 anos vêm, haverá fartura grande em toda a terra do Egito, e levantar-se-ão 7 anos de fome atrás deles, e será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e acabará a fome com a terra, e não será conhecida a fartura na terra ante aquela fome, que virá depois, porque será muito pesada. E ao se repetir o sonho ao faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte do Eterno, e que o Eterno se apressa em fazê-la. E agora veja o faraó, um homem entendido e sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isto, faraó, nomeie encarregados sobre a terra, e aprisione a terra do Egito. Aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura, e junte todo o alimento desses anos bons que vêm, e amontoem os grãos sobre o poder do faraó. Alimento nas cidades e guardem-no, e será o alimento como reserva para o povo, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e não perecerá o povo da terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos do faraó, e aos olhos de todos os seus servos, e disse o faraó aos seus servos: encontra-se como este outro homem no qual o Espírito de Deus está com ele? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan Baruch Torat emet v'hayolam atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hat. Chegamos à segunda leitura da Parashá que estamos estudando esta semana, Parashá Miketz, seguindo com a história de José. Na aliá anterior, nós vimos quando José, então, é levado perante o faraó, para que ali interpretasse os sonhos do faraó, isso porque não havia ainda encontrado o faraó entre os seus magos, entre os seus encantadores, homens que pudessem interpretar o sonho. Então, recebendo o faraó, sendo ele informado que havia um hebreu que estava na prisão, este poderia interpretar. E ele foi chamado, e José, então, após ouvir o sonho do faraó, dá a sua devida interpretação. Podemos analisar a história de José dentro desta aliá, como a Torá e o Eterno deu a Israel. Muitas pessoas, milhares de pessoas, têm acesso à Torá. O que é a Torá? A Torá é a escritura judaica junto com o Tanar. Então, o Tanar, o livro dos profetas, dos salmos, e
os 5 livros chamados os livros de Moshe formam as escrituras judaicas. As escrituras judaicas, a Torá foi dada pelo Eterno a Moshe, e a Torá foi ensinada para o povo de Israel. Moshe, quando recebeu a Torá, ele também recebeu a interpretação, que é a Torá oral. Então, Moshe trouxe a Torá e também tinha Moshe a interpretação. Então, Moshe, em qualquer situação uma situação a ser julgado, qualquer dúvida que houvesse dentro do povo, Moisés, ele tinha a resposta. Quando ele não tinha a resposta em algumas situações, e às vezes um juízo, Moisés então buscava Deus e o Eterno dava a devida interpretação, a resposta à pergunta que Moshe havia feito. Então, todas as questões e conhecimento de presente e futuro, né? Tudo que estava para acontecer para o povo de Israel, para o mundo, né? Toda a história da humanidade foi dada ao conhecimento, né? Foi entregue ao conhecimento do povo de Israel. Então, tudo que a Torá fala, tudo que a Torá nos apresenta, foram interpretados e o conhecimento está sobre o povo judeu. O povo de Israel é que tem conhecimento da Torá. Então, de maneira que nem os magos, ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó, somente José. Da mesma forma, a Torá, que hoje tem gerado uma grande confusão na cabeça, na mente de muitas pessoas, elas vivem confusas. Por quê? Porque não conseguem entender a Torá, porque um fala uma coisa, outro fala outra, enquanto um acredita que Deus é 3, outro acredita não, Deus é 2, outro acredita que Deus, o Criador, e o Jesus, como muitos conhecem, é a mesma pessoa. Então, existem vários entendimentos, várias interpretações, e no fim isso gera uma confusão. Então, assim como os magos não conseguiram interpretar o sonho do faraó, porque eles eram limitados ao poder que eles tinham e à sabedoria, assim também as nações estão limitadas ao conhecimento da Torá, levando a essa verdadeira Babilônia, essa verdadeira confusão que existe no meio do povo, né? Então, as pessoas, assim como os magos, não tinham conhecimento. E necessário foi, então, José ser levado perante o faraó para dar a devida interpretação. Então, embora as religiões buscam uma resposta e uma interpretação daquilo que a Torá fala, a gente realmente sabe que
é uma confusão que acontece na cabeça das pessoas. Então, de maneira que, como a Torá foi dada para o povo de Israel e a sua interpretação, assim como o sonho do faraó, José soube interpretar porque o Espírito de Deus estava sobre ele, o próprio faraó disse, né, reconheceu, no qual o próprio faraó, concluindo aqui a leitura, né, ele disse aos seus disse o faraó a seus servos: encontra-se como este outro homem no qual o Espírito de Deus está com ele? Então, o povo de Israel, que tem detentor da Torá, que tem conhecimento da Torá, sabe que as profecias que ainda não se cumpriram, as que estão se cumprindo e ainda as que estão para se cumprir, é realmente a resposta correta, não dentro daquilo que as religiões buscam interpretar, criando toda essa confusão. Então, em relação ao Mashiach, é isso que está acontecendo. Para muitos, o Mashiach já veio, e o Mashiach já morreu, mas para o povo de Israel, o Mashiach ainda está para vir. O Mashiach ainda não veio, e ele virá. E ele virá, e assim como José se tornará o rei de Israel. Assim como José, que foi o governador, o segundo homem no Egito. Assim será Yeshua, e assim será o Mashiach. Né? Mashiach, não Yeshua, como as pessoas acreditam, mas o Mashiach está para vir. Ele sim, ele será aquele que vai estabelecer o reino e fazer com que todo Israel volte para a sua terra e lá seja reconstruído então o terceiro templo. Então, essa é a interpretação de nossos sábios, de bendita memória, de nossa bendita Torá, ao qual nós temos estabelecido a nossa fé e a nossa esperança. E que Deus nos ajude na nossa caminhada e que Ele nos abençoe grandemente. Então, é isso. Ficamos por aqui na leitura da segunda aliá, desejando a todos um ótimo dia, que seu dia seja repleto de conhecimento e de aprendizado e de bênção, e que Ele vos guarde livre de todo mal e de todo mal. Um ótimo dia a todos. Shalom Leclam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.